É isso aí, galera. Vamos lá. Fundos de papel que ainda estão com desconto, olhando pela ótica do PVP. PVP é uma métrica que funciona bem para fundo, funciona bem para fundo de papel. E aí no vídeo de hoje eu vou usar aqui o Status Invest para mostrar ali 5 fundos imobiliários de papel que ainda estão com desconto mesmo com esse cenário de alta no mercado. Que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda. Beleza? Mas antes de entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota aqui pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nada do que eu lançar aqui, nenhuma novidade, já clica no sininho. E se você tiver interesse na minha assessoria aqui pela XP, o meu Instagram tá aqui na descrição. Me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança. Combinado? Galera, vamos lá. Então, fundos de papel que ainda estão baratos olhando pela ótica do PVP. Ponto importante, ninguém toma ou deveria tomar uma decisão de investimentos olhando só um indicador, tá? Aqui eu estou pegando o indicador de preço para indicar se o fundo está barato ou caro, mas quando você for tomar a sua decisão de investimento, avalie outros parâmetros, não só dividend yield e ou PVP. Então aqui eu estou pegando PVP entre 0,80 e 0,99, PVP igual a 1 já é valor justo, acima de 1 já seria um fundo negociado mais caro. E tô pegando aqui PVP 0,80 porque PVP muito baixo também já é indicativo de que o fundo tá mal das pernas, como um HCTR, um DEVA, um TOR de 11, tá? Então, entre 0,80 e 0,99, número de cotistas de pelo menos 20 mil, liquidez diária de pelo menos 1 milhão, para a gente poder pegar fundos ali com um risco de liquidez bem baixo. E aí, pegando fundos mais robustos, com patrimônio superior a 500 milhões de reais. Então, rodando essa busca no Status Invest, a gente vê essa lista aqui de fundos imobiliários de papel com desconto. Beleza? A gente tem cerca de 15 fundos imobiliários com desconto. Eu separei 5 fundos dessa lista para a gente poder dar uma olhada. Então, pegando aqui o BTCI 11, tá? No momento que a gente está gravando aqui, fundo com dividend yield de 11,78% nos últimos 12 meses. Fundo que tem ali uma participação no IFIX, quase 0,8%, mais de 160 mil cotistas, liquidez próxima a 2,7 milhões, tá? E um patrimônio de 1 bi, PDP de 0,99, uma janela de oportunidade bem estreita, quase que se fechando. E aí, trouxe aqui o relatório gerencial do BTCI, o relatório mais recente que a gente tem. Obviamente não vamos bater aqui todo o relatório, senão o vídeo ficaria super extenso. Então vamos olhar os principais parâmetros aqui. Tá? A carteira do fundo hoje está majoritariamente exposta em IPCA, uma média de IPCA mais 7,2, provavelmente uma carteira de risco moderado e quase 30% da carteira aqui em CDI. Então o fundo tem ali uma diversificação entre IPCA e CDI, tá? A maior parte dos créditos aqui localizados aí na região sudeste, tem uma participação no setor logístico, participação no setor de shopping, tem varejo, tem residencial. Então o fundo fazendo uma diversificação até razoável de setores. Aqui tá a tabelinha de carteira de crédito. Beleza? Alguns ativos de fundos imobiliários e aí comentando sobre cada ativo. Beleza? Então o fundo que tem exposição majoritariamente ali em CDI. Segundo fundo com desconto, aqui a gente já está falando do Habitat 11, HABT, fundo com uma pegada high yield, ou seja, uma pegada de crédito mais arriscado visando pagar maiores dividendos. Dividend yield aqui 14,58%, PVP de 0,92, então a gente ainda teria uma oportunidade ali de desconto razoável. Patrimônio beirando os 800 milhões, liquidez beirando 1,5 milhão, participação de quase 0,6% no IFIX e quase 70 mil cotistas. Aqui a gente já está falando de um fundo com uma pegada de crédito mais arriscada, a gente já está falando de um fundo high yield, tá? Então a gente vê que a maior parte do fundo está ali na estratégia de CRI, e aí o fundo tem ali o segmento de loteamento, depois multipropriedade. A ideia aqui do fundo, a estratégia master do fundo é crédito pulverizado, onde você tem diversos devedores ali na carteira. E a gente vê que a taxa média aqui é inflação mais 10, IPCA mais 10,82, então uma taxa bem mais alta, refletindo aí o risco que o fundo adota.
e a maior parte da carteira aqui em IPCA, uma pequena parte aqui em CDI e outros indexadores, tá? Então é uma carteira quase que 100% ali no IPCA. Aqui a distribuição geográfica, a gente vê que o fundo está bem exposto ali pelo Brasil, tá? Maior parte, obviamente, exposição em Mato Grosso e em São Paulo. Beleza? Então, é um fundo que tem ali majoritariamente exposição em IPCA, créditos aí mais arriscados, visando pagar dividendos maiores. Então, é natural, com a queda ali da inflação, a gente vai ter dividendos menores, isso acaba gerando um certo peso no mercado, tá? Terceiro fundo que eu trago aqui, RBRR11, fundo da RBR Asset, fundo ali com dividend yield na casa de 10,36%, PVP de 0,95, então a gente também ainda tem uma janela de oportunidade, patrimônio batendo 1,5 bi, mais de 3 milhões de liquidez diária, mais de 1% de participação em FIX e quase 140 mil cotistas ali na base. Então, relatório mais recente aqui do RBRR11, tá? Referente aí a janeiro. Então, hoje a gente tem aqui 40 operações de crédito na carteira. Todas as obrigações estão em dia, tá? Todos os ativos estão adimplentes. Maior parte da carteira aqui plugada em inflação, IPCA mais 7,5, CDI mais 2,9, muito parecido ali com o CDI 11, tá? Só que o fundo aqui tem mais exposição em inflação e 12% ali da carteira em CDI. Então, uma participação em CDI um pouco menor quando comparado com o BTCI e uma LTV aqui, a razão do saldo devedor em relação às garantias, na média de 58%. Tá? Então, a maior parte da carteira aqui IPCA mais 7, depois um pouquinho ali de CDI, tá? Então, o fundo tá ali localizado majoritariamente, tem ali uma participação em locação multiproprietária, tem um pouquinho de carteira de... tem quase nada aqui de carteira pulverizada e tem um pouquinho aqui, e tem majoritariamente de crédito corporativo, onde eu tenho empresas que são devedoras aí desses CRIs. A maior parte aqui, Sudeste. Beleza? Então, pouca diversificação regional, tá? E o que é legal? A maior parte aqui dos ratings ali da carteira de crédito estão de nível A para cima. 93% das operações de nível A para cima, o que dá ali um nível de risco menor. Quanto maior é o rating, né, dentro dessa escala aqui, tá? Dentro dessa escala aqui, quanto mais próximo do A, menor tende a ser o risco. Quanto mais distante do A, maior tende a ser o risco. Então, nesse sentido, da direita para a esquerda, a gente observa uma diminuição do risco, da esquerda para a direita, um aumento do risco. Aí, obviamente, a gente vai exigir ali um retorno maior. Então, por exemplo, fundos high yield, eles vão rodar muito nessa faixa aqui do BBB, podem chegar ali a C, tá? CCC, por exemplo, tá? C não, mas nível C, né? CCC podem chegar também. HCTR tinha algumas operações, o TORD tinha algumas operações em CCC. Então, quanto menor é o rating, maior o retorno que vai ser exigido. Quarto fundo aqui, sendo negociado com desconto, VRTA11, fundo da Fator Veritas, rodando aí a dividend yield de 11,10% nos últimos 12 meses, fundo com PVP de 0,93, então uma janela ainda de desconto, patrimônio quase 1,5 bi, mais de 2 milhões de liquidez diária, 1% de participação, mais de 120 mil cotistas aí na base. E aí o relatório gerencial referente a janeiro do VRTA. Então vamos trazer aqui os principais pontos. A gente tem aqui a maior parte da carteira ligada em IPCA, tá? E uma pequena parte aqui ligada em CDI+. Então o fundo também majoritariamente inflação, que vai acabar fazendo repasse de inflação nos dividendos, com inflação menor, dividendo menor, e aí o mercado acaba cobrando bastante isso, tá? O que a gente observa também é que a gente tem 3 ativos no total que ocupam ali de 4 a 5% do patrimônio. Então o que a gente observa? Uma boa diversificação por participação no patrimônio para diminuir o risco ali da carteira. Tá? Então a maior parte da carteira aqui em IPCA, o fundo tem algumas posições em fundos imobiliários, cerca de 12% em fundos imobiliários. E aí a gente tem aqui, ó, o setor do devedor.
Então, uma boa diversificação também, então isso acaba diminuindo o risco do fundo. A gente tem diversificação por securitizadora, diversificação por setor do devedor, então algo muito positivo. Fundo aí majoritariamente exposto no setor de construção civil, depois aí outros fundos de papel, depois alimentos, logística, varejo. Então, uma carteira bem diversificada aqui de setor, o que é muito positivo. Qualquer diversificação ela é sempre muito positiva. E para fechar, REC-R, fundo que está rodando aí com um yield de 12,27% nos últimos 12 meses. PVP mais descontado, tá? Dentre aí os que a gente trouxe aqui na análise, beleza? PVP de 0,89, uma liquidez beirando os 3 milhões, quase 1,8% de participação em FIX, mais de 178 mil cotistas e um patrimônio superior a 2,5 bi. Quando a gente olha o relatório gerencial, vamos pegar aqui a questão. Aqui a gente tem toda a carteira de CRI do ativo, do REC-R, beleza? Uma carteira, relatório. O relatório do REC-R é um relatório bem ruim de trabalhar. E aí vamos ver se a gente consegue pegar aqui a alocação por indexador, igual a gente fez nos outros. Então a gente vê que é uma carteira realmente grande de ativos. Aqui ele comentando sobre cada... boa. Aqui ele comentando sobre cada CRI, tá? Maior parte da carteira aqui plugada em IPCA, 16% aqui da carteira em CDI, beleza? Então, a gente tem ali IPCA mais 8, um CDI mais 4, tá? Algo nessa faixa aqui. Hoje a maior parte da carteira está em crédito corporativo, então está falando de empresas que são devedoras, e tem uma outra parte aqui em crédito pulverizado, onde a gente tem vários devedores aí, tá? Então aqui ele até comenta, né? Risco pulverizado é um CRI com risco de crédito de natureza pulverizada que apresenta lastro em uma carteira de créditos imobiliários recebíveis de loteamento ou de multipropriedade com garantia real imobiliária, ou seja, tem um imóvel ali como garantia na dívida. CRI corporativo apresenta lastro em uma dívida corporativa com garantia real. Os CRIs adquiridos foram apenas de grupos empresariais sólidos, preferencialmente com garantias imobiliárias e cessão fiduciária de recebidas, ou seja, transferência de crédito e garantia de imóvel. Tem um imóvel ali dado em garantia. O REC-R, inclusive, executou uma garantia de um imóvel aqui próximo, aqui na Shukri Zaidan. Ele está com esse imóvel ali na carteira para tentar vender e reaver o dinheiro que ele alocou nessa operação que deu problema. Então, o fundo tem uma exposição em loteamento, tem incorporação, tem investimentos imobiliários, tem hotel, tem uma partezinha aqui em pessoa física, tem multipropriedade. Então, tem ali uma diversificação também bem interessante. Beleza? Então, fechamos aqui com o REC-R, trouxe aqui fundos de uma pegada mais conservadora, fundos com uma pegada middle risk, peguei um fundo high yield, né, que é o caso do Habitat, e aí batemos aqui 5 fundos imobiliários que ainda estão com desconto no mercado, olhando pelo PVP. Que fique claro, não se trata de recomendação de compra ou venda. Caso você queira tomar sua decisão de investimento, avalie mais a fundo os indicadores, avalie os resultados e avalie se de fato aquele fundo está alinhado com o seu perfil de risco, se você entende quais são os riscos e quais são as formas que o fundo tem de fazer dinheiro. Combinado? Então, é isso. Reforço os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na minha assessoria, manda uma mensagem, que daí a gente conversa. Combinado? Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.